Olá, eu sou Mário Franco e eu estou muito feliz hoje porque eu vou falar de um assunto que me traz muita alegria, né? Que é sobre desenvolvimento pessoal. E o título desse vídeo hoje, o tema que nós vamos abordar aqui é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para o desenvolvimento pessoal? Qual é o primeiro passo que você tem que tomar? Qual é o primeiro passo mais importante? O que você tem que fazer primeiro? Tudo isso se resume em uma pergunta. E eu quero te dizer que o primeiro passo é composto de algumas atitudes. Então, pensando sobre isso, eu refleti da seguinte forma. É como se você visse uma raiz de uma árvore, você soubesse, claro, que ela saiu ali de uma semente e tal, e aí ela tem suas ramificações. E você vai perceber que quando a raiz se forma, cada ramificação se ramifica e tem outras ramificações, ou seja, tem vários ligamentos. Por que muita gente não consegue entender o que é desenvolvimento pessoal, não consegue entender qual é o primeiro passo, não consegue sair do lugar? Porque muitas vezes para você ter uma atitude, para você dar um passo, para você ir além, você vai perceber ali 3, 4 questões que precisam ser resolvidas para que um resultado apareça. Preste bem atenção. Há pessoas que têm a cabeça simplista. O que é uma cabeça simplista? Ela quer fazer uma coisa e colher um resultado. E ela pensa que desse jeito vai dar tudo certo. Geralmente isso é muito tido como atalho. É quando eu quero uma coisa mais fácil. Os resultados, eles têm um caminho para se chegar a ele. E nem sempre esse caminho é uma linha reta. Nem sempre esse caminho é uma explicação. Nem sempre esse caminho é apenas um vídeo ou uma atitude. Vou te dar um exemplo bem simples. Tem pessoas que falam assim, eu vou mudar de vida. E elas acordam, falam assim, vou fazer um planejamento e vou acordar mais cedo e vou fazer isso, vou ler livro e tal, tal, tal. Aí ela lê um livro. E ela já quer ter mudado de vida. E aí ela percebe que a leitura daquele livro não mudou a vida dela. Até porque quem muda a sua vida é você, não é o livro. Aí ela faz um curso, aí ela conhece uma pessoa, aí ela acha que uma atitude vai mudar a vida dela. De repente ela descobre que aquela atitude não vai, que é preciso fazer mais algumas coisas. E aí eu quero te dizer nesse vídeo aqui hoje, quais são essas atitudes, o que precisa acontecer para que esse primeiro passo, que é um resultado, aconteça. Então a primeira coisa que você vai ter na mente é assim, é um processo, não é uma conta de 2 mais 2, não é uma conta tão simples assim. Mas a gente simplifica ele através das atitudes que eu vou te falar aqui. A primeira atitude que uma pessoa precisa ter para mudar de vida, para se desenvolver, para sair de onde está, é querer. O que é o querer? O querer é um sentimento que nasce de forma interna. Ele não vem através de um livro, de uma leitura, de um curso, de conhecer uma pessoa ou de fazer uma determinada ação. O querer ele é algo que queima dentro de você, ele é algo que surge de dentro. Ninguém também consegue colocar o querer dentro de você. Só você pode ativar o querer. E aí, muitas vezes, as pessoas não alcançam o que querem porque elas não sabem o que querem. Então, se eu te perguntar assim, onde você quer chegar? O que você quer ter? O que você quer ser? No que você quer se tornar? E aí, claro, algumas pessoas vão colocar a mão na consciência e dizer assim, é verdade, eu não estou onde eu gostaria porque eu não sei direito onde é que eu gostaria de estar. E aí, junto com isso, vem a questão da autossabotagem, de querer num dia e já não querer no outro, de querer de manhã e de tarde esquecer o que queria. Então, o querer ele tem que ser solidificado. Quando você definir o que você quer, anote. Porque anotar materializa aquilo que antes era abstrato. E aí você, de repente, agora fala, eu sei o que eu quero. Está anotado, eu estou escrito. Por quê? Porque muitas vezes, não é muitas vezes, na maioria das vezes, o querer vem como forma de sentimento.
E o sentimento é volúvel. O sentimento ele pode mudar de uma hora para outra, ele pode mudar de um segundo para o outro, ele pode mudar de uma circunstância para outra. Então o querer muitas vezes vem através do sentimento. Querer não é um sentimento, mas ele pode vir. E aí você pega e não anota, você não solidifica, você não... E aí você esquece o que você queria, ou talvez, o que é muito pior, você acaba mudando as suas emoções dizem assim, você não vai conseguir, isso é muito difícil, vai demorar demais, tem outras prioridades, você não vai dar conta de chegar lá. Por quê? Porque você não solidifica o querer. A outra coisa que precisa acompanhar o querer são as atitudes. Então você sonha em subir o Monte Everest, mas não se prepara nem para subir um morro, uma serra. Você sonha em comprar uma caminhonete e não trabalha para comprar nenhum carro popular. Você diz que quer andar numa moto super, ultra, mega potente, mas você não tem condição de comprar uma mobilete. Então, é quando a atitude não acompanha o querer. Você sonha alto, mas na hora de agir você age pequeno. Então, as suas atitudes têm que acompanhar o seu querer. As suas atitudes têm que acompanhar os seus sonhos. As suas atitudes têm que acompanhar aquilo que você quer. Por exemplo, todos esses anos que eu trabalho, eu vejo clientes que chegam aqui e sonham muito alto. E não está errado, sonhar alto é bom. E você pode alcançar o que você sonha. Aí você pede assim, anota para mim tudo que você faz durante uma semana. Ele chega aqui na outra semana e fala assim, pois é, porque eu estou acordando muito tarde, eu acordo 9, 10 horas da manhã, eu vou dormir muito tarde, eu fico nas redes sociais, eu não consigo... Então, você vê que as atitudes não tem a ver com aquele sonho. E aí a pessoa diz assim, olha, sonhar é muito difícil, realizar é mais ainda. Não, não é difícil. Ele só precisa de atitudes do tamanho dos sonhos. E aí a pessoa precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ou sonha pequeno, do tamanho das atitudes, ou aumenta as atitudes para alcançar o sonho que ela quer. Imagina... Qual é a decisão da maior parte das pessoas? Elas passam a sonhar pequeno, elas passam a desacreditar da vida, elas passam a colocar dificuldade em tudo, elas passam a arrumar desculpa para cada solução que aparece para elas. Então o que acontece? Os sonhos são parte do seu querer, são onde você quer chegar. Mas as suas atitudes precisam acompanhar. Esse querer, você tem que acordar com ele na segunda e você tem que ir dormir com ele também. O querer, ele precisa ser constante, ele precisa durar tempo. Então, eu já vi pessoas que querem uma coisa na segunda e falam assim, eu vou batalhar e tal, vamos fazer um plano então de 90 dias. A pessoa não consegue passar uma semana fazendo as atitudes que vão levar ela àquele sonho. Imagina... o único lugar onde uma pessoa muda de vida em pouco tempo é em filme. Que o cara começa o filme totalmente quebrado e 2 horas depois ele está incrível, ele conquistou tudo. Só em filme. Na vida real, você precisa acordar todo dia motivado com o seu querer. Todo dia motivado com o seu alvo em mente. Todo dia, todo dia, todo dia. Então há pessoas que sentam na porta de casa, conversam, assistem novelas, não fazem algo de produtivo, mas querem colher resultados diferentes daquilo que estão plantando. Então não faz sentido, não tem lógica um negócio desse. Então fazer as mesmas coisas todo dia e querer um resultado diferente. Porque você chegou no resultado que você tem hoje, sejam eles bons ou ruins, fazendo o que você fazia. Há também aquele que é simplista na hora de pensar assim, eu só quero muito cliente. Ora, todo comerciante quer muito cliente, porque os clientes trazem faturamento. Eu conversei uma vez com uma pessoa, ele falou assim, eu só queria alguém que me sustentasse para eu fazer o que eu mais amo na vida. Eu falo, puxa, eu acho que todo mundo gostaria do negócio desse. Só que isso é sonhar com algo que pode não acontecer. É transferir a responsabilidade do sonho. Pode acontecer? Pode. Talvez você diga assim, Mário, mas eu tenho aqui, meu pai me sustenta, eu tenho uma fortuna, eu faço isso, eu faço aquilo, e as pessoas me sustentam. Bom, eu não vou discutir com você, porque você conhece a sua vida melhor do que eu conheço a sua vida.
A questão é que aí a outra engrenagem desse primeiro passo. É a responsabilidade sobre os seus sonhos. Porque muita gente fala assim, não, eu acordo cedo, eu trabalho e tal, mas meu patrão não aumenta meu salário, minha mãe me atrapalha, meus pais me pedem isso, meu professor, Então, assuma a responsabilidade das suas atitudes e dos seus sonhos. Entenda que é você o responsável por alcançar aquilo que você deseja. Não é de outras pessoas. Não terceirize aquilo que você precisa fazer. Você fala assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu só não realizo os meus sonhos porque eu não ganho na Mega Sena. Eu só não realizo meus sonhos porque meu patrão não aumenta meu salário. Eu só não realizo meus sonhos porque meus pais não pagaram um curso de inglês para mim. Eu só não realizo meus sonhos porque, afinal de contas, as pessoas não colaboram. Você está terceirizando aquilo que deveria ser seu. Você está terceirizando uma responsabilidade que deveria ser sua. Agora entenda o seguinte, eu não estou aqui querendo julgar a sua vida. Eu estou falando daquilo que é experiência para mim. Que enquanto eu culpava os outros, enquanto eu colocava isso em cima dos outros, as coisas não aconteciam. Então, se você quer que algo aconteça, faça acontecer. Se você quer conquistar algo, vá lá e conquiste você. Não terceirize. Tem gente que fala, não, eu queria fazer uma revolução aqui, mas a galera aí, o pessoal, não colabora muito. Isso é terceirizar. Se você quer fazer alguma coisa, vá lá e faça. E a terceira, um dos terceiros elementos que compõe aí esse primeiro passo, é também você saber selecionar o que pode te ajudar a chegar lá. Entenda, quem vai chegar é você. Mas o que pode te ajudar? Então tem gente que fala assim, não, Mário, eu vou ler 50 livros. Mas os livros que ele está lendo não tem a ver com o sonho que ele tem. Os cursos que ele está fazendo não tem a ver com o sonho que ele tem. A agenda semanal dele nada tem a ver com o sonho que ele tem. Então ele está ativo, ele faz um monte de coisa, mas ele não sabe linkar o que ele faz com o que ele quer alcançar. Então o cara acordava antes 9, 10, 11 horas da manhã, passou a acordar 5. Mas ele vai assistir um seriado, ele vai assistir TV, ele vai ler um livro que nada tem a ver com o que ele quer alcançar. E ele fala assim, tá vendo? Eu passei a acordar mais cedo. Então tem que ter congruência, tem que ter um link entre o que você faz e o que você quer alcançar. Não é só fazer. Eu conheço vários empresários que só fazem. Eles são operacionais, eles fazem muito, trabalham muito. Não quer dizer que uma pessoa que não alcançou o que gostaria, o que deseja, é uma pessoa preguiçosa. Muitas vezes o direcionamento das suas ações é que não estão de acordo com aquilo que ela quer alcançar. Então ela sonha uma coisa, ela pensa para cá e ela age para cá. E ela espera que dê certo. Então, não tem como. Se eu plantar uma semente de manga, vai nascer um pé de manga, vai nascer folha naquele pé que é folha do pé de manga e vai nascer um fruto chamado manga. Tem gente que planta um pé de manga, uma semente de manga e quer colher uva. Não dá certo. Então, várias atitudes, vários componentes fazem parte desse primeiro passo. Então, se você pensa assim, tinha que ser mais simples, esse é o mais simples. É quando você quer, você vai juntando os outros passos. E aí o mais importante que eu acredito, depois que você decide, depois que você quer, a resiliência. É a atitude de continuar mesmo diante de dificuldades. Por quê? Porque se você for pensar bem, as situações não colaboram para quem está começando. Vou te dar um exemplo. Um avião gasta muito mais energia para decolar do que para navegar, ou seja, para se manter no ar. Por que isso? Um foguete exige muito mais atenção na decolagem do que depois que ele está na órbita. Claro que todos os passos da navegação aérea são importantes, mas o que eu quero dizer é, quando você está no lugar e você vai iniciar uma jornada, ou seja,
É muito mais difícil eu levantar do sofá para fazer caminhada do que caminhar depois que eu estou lá na pista. Então, sair do lugar de onde você está exige um certo esforço, exige uma certa potência que vem de dentro, um certo querer, um impulsionamento que você tem que arrumar aí dentro, que você tem que organizar na cabeça, que você tem que planejar. Então, a resiliência é o quê? Muitas vezes você começa um projeto e esse projeto ele sofre algumas alterações, ele sofre porque as circunstâncias mudam. E aí é onde você precisa do querer e você precisa da sua responsabilidade. Porque se você não tiver essa responsabilidade, se você não tiver um querer muito forte, toda a ventania vai te arrastar. Ou seja, imagina um marinheiro que está no meio do mar, com o seu barquinho lá, e vem uma ventania contrária, e ele fala assim, é melhor seguir o curso que a ventania está me levando, do que as ondas estão me levando, do que manter o curso para onde eu quero ir. Então muita gente faz isso com a sua vida. Ele fala assim, tá mais fácil ir por aqui do que ir por onde eu quero. E aí eu te pergunto, vale a pena? É você que tem que decidir. Vale a pena? Então se uma pessoa não quer, não tem como ela sair do lugar. Mesmo que outras pessoas estejam motivadas. Mesmo que outras pessoas queiram. Então, qual é a grande lição nisso tudo? É você despertar dentro de si o querer e você alinhar as suas ações com aquilo que você quer. É você alinhar os seus pensamentos com aquilo que você quer. É você agendar, você planejar a sua agenda para executar aquilo que você quer. E aí uma grande sacada que eu entendo é: os objetivos de longo prazo vêm antes do meu conforto atual. Os objetivos de longo prazo precisam vir antes do que o meu conforto que eu tenho agora. Então, os objetivos de longo prazo se sobrepõem aos objetivos de curto prazo. Então, como é que eu faço para caminhar? Eu preciso entender que eu vou ter que caminhar vários dias para adquirir a forma que eu quero. Mas naquele momento tudo que eu quero é ficar no sofá. Qual deles eu tenho que priorizar? Eu preciso priorizar fazer a caminhada vários dias e colher o resultado depois, do que abrir mão de fazer a caminhada e ficar confortável no meu sofá. Os objetivos de longo prazo precisam ocupar a sua agenda. Você precisa entender que que os objetivos de longo prazo acabam tendo vários componentes. Ele não é de uma forma simplista. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.